A gente vai dar o pontapé então inicial. Já quero aqui dar um beijo na Fran. Tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda. Obrigada. Que cozinha mais colorida ficou. Você viu, hoje tá bem alegre. E já há algum tempo o unicórnio, ele tem reinado aí nas decorações infantis. E como as crianças pedem, né? Sim, porque é muito colorido, é lúdico, né? Lembra uma coisa, é o novo ursinho. Eu digo que é o novo ursinho, né? Virou, assim, o querido das crianças. E é atendido a pedidos, principalmente de muitas mães, né? Ai, Tati, meu filho pediu, traga mais ideias no programa. Então a gente tem com uma certa frequência, de maneira bastante regular, oferecendo no cantinho do artesanato, caixas decoradas, sugestões de lembrancinhas e também através do quadro Bom Sabor, os bolos e os docinhos usando esse tema que está super em alta. Se você está buscando uma inspiração para decorar a festa de aniversário do seu filho, ou se seu filho já pediu aí o tema do unicórnio, hoje a Fran vai trazer então mais uma possibilidade pra gente. Ficou linda, linda, linda a decoração, viu, Fran? Parabéns. Franciele Campana, então agora toma conta da nossa cozinha com o bolo unicórnio. Então vamos lá. Bom, esse bolo é um bolo, uma massa básica que eu já trouxe aqui outras vezes. A diferença que eu trouxe para ela, quando a gente cortar a gente vai ver, é que eu pus umas 2, 3 gotinhas de corante em gel na massa, na hora de bater a massa. Eu trouxe na cor rosa, mas você pode colocar na cor que quiser. Inclusive, dá para colorir meia massa de uma cor e fazer estilo aquele bolo mármore que as vovós faziam. A gente pode fazer do mesmo jeito. Eu trouxe ele todo rosinha e dentro do recheio eu também usei a mesma coisa. É um mousse de leite ninho e aí a gente consegue deixar ele levemente marmorizado com os tons. Tudo isso para ficar ainda mais colorido. Ah, legal. Tá? Depois a gente parte para mostrar. Exato. Aí, então, tem 2 etapas essa decoração. A parte em chantilly e a parte em pasta americana. Esse bolo ele pode ser feito todo em pasta americana, mas hoje eu trouxe em chantilly porque normalmente os meus clientes, os meus alunos gostam do bolo em chantilly porque ele é mais saboroso. Prefere, né? Isso, exatamente. Então, eu sempre gosto de começar pela parte em pasta americana, porque é bom que ela dê uma secadinha antes da gente colocar. Tá bom? Aqui de pasta você fez a orelhinha, o chifre e os olhinho. olhinhos, isso. Então aqui eu trouxe uma pasta americana branca, eu vou sovar ela com a mão. A medida é um pouco do tamanho do bolo. Você faz, se você achar que fica grande, é só reduzir um pouquinho a pasta. A gente vai começar pelo chifrinho. Vai fazendo e vai testando ali, é no olhômetro, Isso, né? é no olhômetro, porque se você resolver dobrar a receita e fazer um bolo maior ou um bolo menor aí... Tem que adaptar e aumentar. Aqui tem mais ou menos o tamanho de uma bolinha de ping-pong. Se quiser fazer exatamente como eu estou ensinando hoje, é mais ou menos uma bolinha de ping-pong. Tá. Bom, sovando bem a massa, ela fica molinha, ela já não racha mais com facilidade. Nós vamos pegar um palito de churrasco. Tem gente que usa palitinhos menores, mas eu acho que quanto maior o palito, menos o risco da criança pegar e se machucar. Porque é grande e não vai, né, quebrar tão fácil. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai umedecer esse palito, deixar ele umedecendo um pouquinho aqui, a ponta dele, que é para a pasta americana colar, para o enfeite não ficar correndo do palito, tá? Então, aqui nós vamos abrir uma cobrinha. Eu vou utilizar a mesa. Isso daqui é uma trouxinha feita com amido de milho, né? E esse daqui, se você der uma batidinha assim, você consegue polvilhar na mesa só a quantidade necessária para não ressecar a pasta. Então, ajuda a não grudar. Nós vamos fazer naquele movimento de cilindro, né? Essa cobrinha. A partir do momento que chegou no tamanho das suas 2 mãos, você pode começar a afinar as pontas. Então, você vai fazer, ó, aqui, tá vendo? 2 pontinhas fininhas, tenta deixar as 2 mais iguais, tá? Então, ele é grossinho no meio e vai afinando nas pontas, ok? Agora, nós vamos marcar mais ou menos o meio, aqui, e nós vamos dobrar ponta com ponta, ok? Feito isso, nós vamos enrolar em torno dele mesmo. Ó. Fácil. Fácil. Aí você vai... Cobrinha, dobrou Isso. e vai torcendo. Se você sentir que ficou, por exemplo, que nem aqui, eu acabei polvilhando muito, você pode umedecer o dedo na água e passar nessas emendas para conseguir colar
uma parte na outra, tá vendo? É só umedecer um pouquinho o dedinho e fazer assim, a gente colou. E aqui, basicamente, nós já temos o chifrinho do unicórnio. Tá vendo? Bom, eu gosto de deixar aqui a ponta mais retinha, essa ponta final aqui, pra gente conseguir encaixar melhor ela no bolo. Então, essa ponta eu gosto de dar uma apertadinha. E esse palito que ficou úmido aqui na água, nós vamos espetar ele aqui. Então, com muito cuidado, vai girando o palito assim, que é para não furar a decoração. Se você quiser segurar na mão, é até melhor para você sentir aonde o palito está indo. Chega quase até a ponta, o palito está mais ou menos até aqui, porque se chegar muito para a ponta, a pasta americana pode ceder e ele ficar aparente. Então, o ideal é fazer assim, ok? Então, feito isso, nós vamos deixar ele secar um pouquinho antes de pintar com o pozinho dourado. Tá bom? Enquanto seca, a gente faz a orelhinha? A orelhinha. Então, vamos lá. Aqui eu tenho mais 2 bolinhas, que é mais ou menos uma bolinha de ping-pong dividida em 2, para as 2 orelhas, tá? Olha, é sempre legal quando você está trabalhando com a pasta americana, você envolver ou em plástico filme ou deixar fechadinho, porque ela seca com muita facilidade. Como massa de biscuit no artesanato. Exatamente. Então, eu tenho sempre que... Eu vou deixar outra bolinha aqui no plástico filme enquanto eu trabalho uma, tá? Então, aqui nós vamos sovar, mesmo esquema. Sempre que você vai pegar a pasta americana, você dá uma sovadinha nela para conseguir que ela fique uniforme. Bom, fazemos uma bolinha. E agora nós vamos fazer uma coxinha. Só fazer assim, ó. Temos uma coxinha, ok? Agora, colocamos essa coxinha na mesa e com essa parte da nossa mão, nós vamos apertar de leve para achatar. E não é assim. O ideal é que ele fique côncavo mesmo. Você consegue ver aqui, ó? É com a lateral ali da mão. Que ele fica levemente com esse movimento. Então, o ideal é usar essa parte da mão porque ele faz exatamente que as bordas fiquem mais grossas e o meinho fique assim. Bom, é legal dar uma afinadinha na pontinha da orelha. E aqui na base, ó, eu vou apertar um pouquinho mais e dobrar, ó, dar uma beliscadinha aqui, ó, para dar aquele buraquinho de dentro da orelha, tá bom? Vamos fazer no outro também? Vamos. E aí nós vamos espetar no palito da mesma forma, só que daí a gente coloca um palito um pouquinho menor, porque as orelhas elas vão meio na diagonal, não é interessante que ela fique que tenha muito palito. Então a gente divide um palito de churrasco em 2. Bom, vamos lá. Bolinha. Aí a gente faz esse movimento com a mão aqui, ó. Coxinha. Coloca na mesa, cantinho da mão, faz um movimentinho para achatar. Opa, que rachou um pouquinho. Pasta americana é assim, deu uma rachadinha, é só fazer um carinho nela que a mão aquece Já? e ela já corrige de novo. Então vamos lá. Pontinha, dá uma apertadinha para a orelha ficar bem pontudinha. E aqui a gente aperta e dobra, dá um beliscãozinho para ficar o fundinho da orelha. Ficou fácil? Perfeito, facinho. Então vamos lá. Aqui a gente tem o palito de churrasco, eu vou quebrar ele ao meio. O ideal é que a gente faça isso com uma tesoura para a gente não soltar fiapinhos, tá? Umedecemos as 2 pontas no copo de água. Aqui as 2 pontinhas umedecidas no copo de água. E vamos devagar, rodando o palito, acomodando para cá. Quando você coloca, é normal que essa parte fique um pouquinho tortinha. Então, você vem e belisca de novo, acariciando a pasta de forma que ela fique lisinha de novo, sem nenhuma marca. Esse palito aqui já está úmido. Vamos espetar ele aqui, girando devagarzinho. E aí, retocamos aqui a emenda. Fizemos o chifre, as orelhinhas.
Exatamente. Vamos finalizar o olhinho com a pasta? Aí no próximo bloco a gente faz a decoração com o chantilly. E aí ela brincou também com um corante. O início dos olhinhos, ele é muito semelhante ao esquema do chifrinho, tá? Nós vamos... Eu sempre começo com uma bolinha porque você consegue uniformizar a pasta e tirar as rachaduras. Então, eu sempre faço assim, ela aquece, tira as emendas e aí fazemos uma cobrinha de novo, da mesma forma. Esticamos, esticamos e as pontas a gente afina. Só que dessa vez vai ser uma cobrinha bem mais fininha que o chifre, com as duas pontinhas bem fininhas. E aqui ele ficou bem grandinho, que é exatamente pra gente medir o quanto que é o tamanho do olhinho. Eu vou fazer mais ou menos a curvinha, que é como se fosse aquele delineador que a gente faz puxado de gatinho, sabe? A gente mede mais ou menos assim o qual seria o tamanho do olhinho e corta. Pode ser com uma mão, pode ser com a faquinha. E agora a gente dá um acabamentinho na outra ponta, exatamente como a gente fez no início. As duas pontas mais finas, só que dessa vez um dos lados vai ficar um pouco mais grosso, mesmo acabando numa pontinha fininha, esse lado é mais grosso, dá pra perceber? Dá, certinho. E esse um pouquinho mais fino. Então, a mesma coisa, feito os dois olhinhos, nós vamos moldar ele, então a gente coloca um do ladinho do outro assim, que é pra ter uma visão mais clara do movimento. Inclinamos a pontinha e o gatinho, o olhinho puxadinho. Quanto mais puxadinho esse olhinho é para fora, mais dá a sensação de que ele está sorrindo, tá? Então é bem legal que a gente faça esse olho puxadinho para dar um ar mais alegre, mais fofinho nele, ok? Então feito isso, temos os dois olhinhos. Isso tá um dourado bem bonito. Exatamente, esse dourado é um pó que a gente acha em loja de confeitaria, é um pozinho que você mistura com álcool de cereais. Eu posso já pintar? Vamos pintar agora? Vamos. Então vamos. Aqui eu tenho álcool de cereais. Quando você não encontra álcool de cereais, você pode misturar uma bebida forte como vodka, saquê, quase como um álcool puro, mas um álcool comestível, tá? Não pode ser o álcool que a gente usa em casa porque ele tem elementos tóxicos. Então com um pincelzinho a gente mistura esse pozinho com o álcool e ele vai ficar uma tintinha dourada e ele é comestível, tá bom? Ele não é tóxico. Fica um tom bonito, né? Exatamente. E ele não é tóxico, pode usar tranquilo. Então aqui nós vamos pintar o chifre e os olhinhos de dourado. Tá bom? Aqui eu acho que tá muito grosso, vou colocar um pouquinho mais de álcool, porque ele vai evaporando também. E aí você pode ir repondo o álcool de cereais para a tinta ficar mais fluida. Que nem a gente vai diluindo qualquer outro tipo de tinta na água ou no solvente, esse a gente vai dissolvendo no álcool. É legal você comprar um pincelzinho novo e usar ele só para coisas de confeitaria. Esterilizar ele com álcool, lavar ele certinho, guardar ele bem protegido, pra gente usar sempre nesse tipo de trabalho. Não pode ser o mesmo pincel que a gente usa no artesanato. Mesmo que a gente limpa, as tintas têm elementos... resíduo, né? Tem elementos tóxicos, né? Então não é muito indicado. A Fran aqui já preencheu as mangas, né? Quer pôr mais esse, Fran? Eu vou colocar, se você quiser já ir mostrando, cada cor eu uso um bico diferente. Por quê? É interessante que eles tenham estilos diferentes. Se você analisar certinho ali a crina, né, do unicórnio, ela é composta por vários desenhos, né? E esses desenhos são feitos com bicos de confeitar variados. Não tem regra, não tem um certo ou errado. Cada cor você coloca Cada um bico, cor eu pra coloco gente um ter bico. esse efeito aqui, a gente vai mostrar Exatamente. também pra vocês. Só falta o roxinho aqui. E Tati, sabe o que eu tava lembrando? Aquele bolo que eu fiz, o bolo surpresa, tá lá no site como bolo brigadeiro surpresa, que ele sai confetes de dentro. Seria uma ótima ideia colocar aquele estilo de bolo legal, né? com essa decoração. Aquele quando a gente abre, cai todos os confetes. Foi ensinado já. Podem acessar o RS21 Play, quem perdeu essa aula.
E atrás vou até virar, Fran, olha que lindo que fica, gente. Nós, para valorizarmos a imagem, deixamos ele de frente, mas eu vou virar para você ter ideia. Olha que bacana. E aí desce até o final do bolo. Agora dá até para ver melhor esses desenhos formados com os bicos diferentes. Bom, aqui, Tati, então a gente já pintou aqui o chifre e os olhinhos com o pozinho diluído em álcool de cereais. E aqui eu tenho o mesmo tipo de pozinho, só que ele tá seco. Eu pego um pincel um pouquinho mais fofinho, seco, sem nenhum tipo de diluente. E nós vamos aqui no meinho da orelhinha, em movimentos circulares, pintar o interior da orelhinha. Naquele ali, além desse detalhe no interior da orelha, eu também contornei a orelha com aqui já tá seco, mas eu contornei aqui essa parte da orelhinha com o dourado. Também dá pra fazer. Ah, deu pra ver agora a imagem fechadinha, né? Isso. Com aquele mesmo pincel que você pintou o chifre, você já pode fazer isso. E esse daqui também não tem segredo, é só pôr um pouquinho aqui no meio e espalhar. E aí a gente já tem esse detalhezinho. Pode ser. De cereais, e quem não tiver álcool de cereais, usa uma bebida alcoólica, né? Isso. Esse álcool de cereais, você acha ele pra... Tá bom. Você acha ele para comprar em farmácia de manipulação. E aí você tem que dar uma chorada, porque eles não vendem isso assim com facilidade. Ele não é uma coisa assim muito aberta ao público, porque é um álcool que eles usam para fazer medicamentos, né? Então, não é tão fácil de achar, não é como se você fosse... Antigamente era, você ia em loja de confeitaria e conseguia comprar. Hoje em dia, não. Bom, é isso. As orelhinhas estão prontas, o chifre e os olhinhos. Só deixar secar um pouco. Só deixar secar mais um pouquinho e vamos partir para a decoração. Esse bolo aqui, eu recheei, deixei ele gelar um pouquinho para o recheio fixar, porque é um recheio de mousse, então ele é muito macio. Assim que você prepara, ele tá até mole. Eu passei a receita que eu usei nesse mousse de leite ninho. E então, quando você prepara ele tá mais mole. Montou o bolo, de preferência pode ser num aro ou dentro da forma, para o recheio não vazar. Pôs para gelar um pouquinho, desmoldou, cobriu com chantilly básico, branco, deixa o mais lisinho que conseguir, tá bom? E aqui, como eu já tinha dito, a gente tem um bico diferente para cada cor. Então, eu primeiro pigmentei as bisnagas azul, rosa e amarela. E depois eu misturei um pouquinho do pronto azul com amarelo e deu esse tomzinho de verde, tudo em tons de pastel. E depois o azul com o rosa deu esse tom do lilás, tá bom? Então com apenas 3 corantes você já consegue 5 cores. Legal. E é bem pouquinho, põe uma gotinha, se ficar muito clara, põe mais uma, para os tons ficarem clarinhos, tá? Porque se ficar muito forte não fica legal, tá bom? Então aqui nós vamos definir que aqui vai ser os olhinhos do unicórnio. Então aqui ele vai ter tipo um topetinho que cai pra frente, então eu gosto já de marcar aqui com uma bolinha, aqui. E aqui ele já vai ser mais ou menos a divisão entre os dois olhos. E eu já me sujei toda aqui. Ai, que maravilha. Faz parte, né? Faz parte. E aleatoriamente nós vamos colocando na parte de cima do bolo. Esse daqui ele é um bico perlê. Ele é redondinho, então ele faz tipo uma gotinha. Aí eu ponho pra lá e pra cá. E aqui pra trás a gente desce. A gente vai descer aqui, ó, formando como se fosse a crina atrás. Então você pode descer já fazendo assim. Bom, agora ainda não tem cara de nada, né? Mas aí a gente vem com outro saco, com o bico e preenche com outro tipo de desenho, né, do bico de confeitar. Boa essa dica de trocar os bicos, né? Exatamente. Que aí rapidinho a gente vai preencher. Aí se tiver um saco de confeitar só ou 2, você pode ir fazendo isso por partes, né? Mas demora um pouquinho mais. É interessante a gente já fazer assim com mais facilidade
para não precisar ter que lavar a manga e ter que ficar trocando as cores. Aí, com o azul, outro desenho, a gente pode até trabalhar um pouquinho diferente o formato, ó. E vamos preenchendo aleatoriamente. Põe um do ladinho do outro, um mais pra cá, um mais pra lá. Aos poucos, você vai ver que ele vai tomando aquela forma bem desenhada que tá ali naquele bolo que já tá pronto. Ó, aí a gente vem com o amarelo. Esse amarelo, eu adoro esse bico, ó. Ele é todo serrilhadinho. Ele forma um desenho muito bonitinho. Então aqui a gente vai dando um capricho na frente do unicórnio, que é onde vai descer entre os olhinhos aquele topetinho bonitinho. Então é legal a gente dar um capricho a mais ali naquele desenho. E vamos preenchendo. Uns você pode apertar mais para ter uma gotinha maior, outro você pode apertar menos. Por exemplo, esse verdinho aqui, se a gente colocar, ó, bem pouquinho, quer ver? Deixa eu focalizar aqui. Isso. Olha, se você fizer ele bem pequenininho, ele forma tipo uma florzinha, olha. Fica delicado. Se você apertar mais, você já tem um desenho mais robusto, isso. E aí a gente vai terminando de preencher. Usa criatividade, vai e volta. Ah, tá faltando um pouquinho de amarelo. Vai lá, pega o amarelo e preenche um pouquinho mais. Ah, vou pôr um pouquinho mais de rosa. Vai preenchendo. E assim a gente vai conseguindo o desenho. Só vou preencher aqui, a gente já coloca as orelhinhas. Se você quiser também sobrepor eles, o que acontece? Ele vai ficando mais alto. Eu gosto de fazer isso bem no topo, em cima. Vai sobrando o chantilly, eu vou preenchendo mais em cima, sobrepondo um em cima do outro, pra gente ter um volume maior aqui de chantilly no topo. Ok? Então aqui, basicamente, a gente finalizou. Aqui a gente tem aonde vai os olhinhos. Aqui. Eu já vou posicionar os olhinhos. Quer virar pra você agora, Fran? Acho que aqui dá, olha. Dá pra você? Dá. Alinha, coloca os dois na mesma posição. Aqui, pronto. E aqui vamos posicionar o chifre e logo em seguida as orelhinhas. Então aqui eu sempre quebro um pouquinho esse palito aqui no fim, porque ele não dá a altura do bolo. Mas a gente, dependendo do tamanho do seu bolo, você pode manter o palito inteiro, tá bom? Mas mantém ele de um tamanho considerável, né, pra não ter. Então, bem no meio do bolo, é só ir espetando delicadamente para você não estragar, não quebrar ele. E aqui as orelhinhas, nós vamos posicionar elas levemente inclinada para fora, não muito, mas também não tão em pezinho. Então, levemente inclinadinhas, um pouquinho para frente nas laterais do chifrinho. Ficou uma graça. E aí está finalizado. Ah, uma coisa importante. A pasta americana em contato com o chantilly, ela mela, ela derrete. Então, esses olhinhos aqui, se você não for consumir o bolo dentro de 1 hora, eu aconselho que você pincele um pouquinho de chocolate branco, de preferência, para não alterar a cor, na parte que vai ficar em contato com o chantilly. Como se fosse uma cola. Exato. Usaria o chocolate branco? Não, na verdade ele não vai colar, ele só vai impermeabilizar o contato da umidade do chantilly com a pasta americana, porque senão os olhinhos vão começar a escorrer. Então, onde eu for aplicar o olhinho, põe um pouquinho do chocolate branco. Só passa assim com a ponta do dedo na parte interna dos olhinhos, que vai colar. Deixa secar um pouquinho e cola, aí não corre o risco de você escorrer ele. E também os enfeites de pasta americana é sempre bom pôr na hora de entregar para o seu cliente ou na hora da festa, porque se você manter a pasta americana dentro da geladeira, ela também mela ao longo do tempo.
Então é bom deixar tudo isso Por último, por coloca último, na hora que você já for levar, entregar, tá bom? Ou a mamãe, na hora que for colocar ali na mesa. Né? Exatamente. E o chifrinho e a orelha a gente não precisa impermeabilizar, porque ele tá com o palito, ele não vai escorrer. Agora os olhinhos precisa, porque senão ele vai escorrer e vai formar aquele desenho, assim, parece que ele tá chorando. Agora nós vamos partir o bolo para ver como é que ficou dentro. Ai, que coisa mais linda, Fran! Muito fofo, né? Gente, olha que lindo! Camada, recheio aí de leite em pó, ficou rosinha. Dá para fazer aquele efeito de quando partir, cair aquele monte de confeitos. Exatamente. Agora é a hora que eu mais gosto. E fica lindo o bolo rosa, né? Ai, fica muito fofo. Ou pro menino dá para fazer verdinho, azul. Isso, qualquer cor fica linda. Que delícia essa mousse. Muito bom, né? E se você quiser colocar um pouquinho de pasta saborizante ou frutas, ele vai dando sabores, porque o leite em pó ele é uma base, né? Então só puro ele já é gostoso, mas se você colocar algum saborizante, ele já fica muito gostoso. A criançada que gosta de essências de chiclete, morango, aquelas coisas mais, né? Que lembra infância, pode colocar também. Dá pra pôr. Combina. Sim. Vamos divulgar todos os contatos da Fran. Nas redes sociais a gente vai também divulgar, tá bom? A relação aí dos ingredientes, da massa, do recheio, quem quiser fazer. Essa versão como a Fran fez aqui no nosso programa, vai estar lá disponível para vocês. Eu vou pro intervalo e aproveitar esse pedaço de bolo que tá delicioso e ficou lindo. Parabéns, viu, Muito Fran? obrigada. Até mês que vem com mais uma dica. Muito obrigada.